Chegou a aula onde vamos falar detalhadamente sobre as proteínas e você vai entender como substituir corretamente a proteína de origem animal e também como identificar se você está consumindo a quantidade suficiente de proteínas através do seu exame de sangue. Então, primeiramente, eu vou te explicar qual a diferença entre a proteína de origem animal e a proteína de origem vegetal. E para não haver mais dúvidas sobre esse assunto, é importante que você entenda que as proteínas são formadas por um conjunto de aminoácidos. Isso significa que quando consumimos uma proteína, no momento da digestão, o nosso organismo irá quebrá-las em aminoácidos. Esses aminoácidos podem ser divididos em dois grupos: aminoácidos essenciais, que o nosso corpo não produz, e é essencial buscá-los através da alimentação, e os aminoácidos não essenciais, que o nosso corpo produz e não precisamos buscá-los na alimentação. E biologicamente falando, a diferença entre a proteína de origem animal e a proteína de origem vegetal é que a animal possui todos esses aminoácidos essenciais juntos no mesmo alimento. E as plantas não possuem esse conjunto de aminoácidos prontos. Mas todos eles também estão disponíveis no reino vegetal, só que não na mesma planta. Então, para consumirmos uma proteína de origem vegetal completa, é necessário combinar alguns grupos alimentares, o que também não é nenhum problema, porque ninguém consome só um tipo de alimento. Ninguém consome só arroz, só feijão ou só lentilha. A combinação de um grão com um cereal, como por exemplo o arroz e o feijão, fornecem todos os aminoácidos essenciais necessários para a formação de uma proteína de excelente qualidade. Então, os dois grupos que precisamos combinar para ingerir uma proteína completa, com todos os aminoácidos essenciais, são os grãos e os cereais. Mas o que acontece quando muitas pessoas param de comer carne é que elas não fazem a substituição correta. Muitas pessoas simplesmente adicionam mais do mesmo. E o que isso significa? Que elas adicionam mais do que elas já estavam acostumadas a consumir. Por exemplo, substituem a carne por ovos, laticínios e massas. E esquecem que a substituição correta para a proteína de origem animal são as leguminosas, ou seja, os grãos. No reino vegetal, são os grãos que são as fontes de proteínas, como feijão, lentilha, soja e grão de bico. Então, são esses alimentos que temos que adicionar na nossa alimentação do dia a dia. Mas a dúvida que muitas pessoas ainda têm é em relação à quantidade. Então, você precisa saber que a nossa necessidade diária de proteína, segundo a Organização Mundial da Saúde, é de 0,8 a 1 grama por quilo de peso. Você pode arredondar para 1 para ficar mais fácil de fazer os cálculos. Por exemplo, se você pesa 50 quilos, você precisa de 50 gramas de proteína por dia. Essa é a sua necessidade proteica. E o que acontece nos dias de hoje é que a maior parte da população tem uma dieta hiperproteica, ou seja, consome mais proteínas do que precisa. E isso leva ao desenvolvimento de várias alterações metabólicas e doenças como obesidade, pressão alta, colesterol elevado e também as doenças cardiovasculares. Então eu vou te contar agora como saber se você está consumindo proteínas em excesso ou se os seus níveis estão adequados. E se você tiver pressão alta e colesterol elevado, muito provavelmente você está consumindo mais proteína do que precisa. E nós conseguimos identificar isso exatamente através dos nossos exames de sangue. Então já procure o seu exame de sangue e olha como está o seu nível de ureia. A ureia é o nosso indicador de consumo de proteína e ela deve estar entre 10 e 30. Se estiver superior a 30, indica que você está consumindo mais do que você precisa. E o nosso organismo não estoca proteína em forma de proteína, ele estoca em forma de gordura. Então é preciso fazer ajustes na sua alimentação. E se o seu nível de ureia estiver abaixo de 10, significa que você está comendo menos do que você precisa. E também é necessário fazer ajustes na sua alimentação. Tanto a falta quanto o excesso de proteínas são prejudiciais ao nosso corpo. Muitas pessoas pensam que a proteína é importante somente para os nossos músculos, mas isso não é verdade. A proteína é fundamental para a construção de todos os nossos órgãos e tecidos. E se o consumo estiver abaixo do que precisamos, todos os órgãos ficam mais vulneráveis. E o excesso de proteínas, além de aumentar a pressão arterial, o colesterol, o peso e a chance das doenças cardiovasculares,
ele também é extremamente tóxico para o nosso corpo. Então, as pessoas que consomem proteína animal em excesso estão intoxicadas, mesmo achando que tem uma alimentação normal. Porque a proteína é o único macronutriente que possui nitrogênio. E durante o processo de digestão, ele é excretado pelo nosso rim na forma de amônia. E a amônia é extremamente tóxica para o nosso corpo. Mas voltando para a alimentação à base de plantas, eu vou dar um exemplo de quanto precisamos comer de grãos para atingir a nossa necessidade diária. Então, imagine um homem de 70 quilos. A necessidade diária desse homem, segundo a Organização Mundial da Saúde, é de 56 gramas de proteína. E para ele atingir essa necessidade, ele precisa de 8 porções de grãos e de 8 porções de cereais por dia. E eu sei que, a princípio, 8 porções parecem muito, mas não é, porque cada porção equivale a apenas 2 colheres de sopa. E uma concha, por exemplo, já tem 7 colheres de sopa. Então, esse homem de 70 quilos precisaria comer uma concha e mais uma colher de sopa de feijão ou de qualquer outra leguminosa e a mesma quantidade de cereais, que pode ser aveia, quinoa, pão, milho, granola, barrinha de cereais, enfim, existem várias opções. E essa quantidade é ao longo do dia todo e não em uma única refeição. Então é bem tranquilo de atingir e você vai aprender várias receitas proteicas, incluindo o consumo de grãos. Então pode ficar tranquilo porque a natureza é rica em proteínas também e não vai faltar proteínas na sua alimentação. O que vai acontecer é que você vai começar a consumir uma proteína de melhor qualidade, que não alimenta as bactérias patogênicas da sua microbiota, que não possui gordura pró-inflamatória, que não acidifica o seu organismo e que não baixa a sua vibração. Então, com certeza, é uma troca que vale a pena. Qualquer dúvida em relação a essa aula, pode mandar uma mensagem no nosso grupo privado.